orçamento, onde Inês Sousa Revial já está a falar. Está já antecipado pelo próprio Governo e vamos ter também limitações na execução do PRR, mas tudo isso não pode depois traduzir-se em limitações para as famílias, para a economia, para o desenvolvimento de uma economia verde, para garantirmos também que, do ponto de vista dos espaços sociais, continuamos a fazer esta rota que o PAN tem pedido para que a justiça social seja sinónimo de justiça ambiental, que continuamos a ter uma transição em áreas da economia, como, por exemplo, no transporte de animais vivos, em garantir que não há apoios, por exemplo, para as touradas, em garantirmos que conseguimos executar os hospitais veterinários públicos, que as vítimas de violência doméstica têm acesso às casas-abrigo, que as famílias veem os escalões do IRS atualizados à taxa de inflação. Portanto, tivemos a oportunidade de salientar uma série de preocupações para que este orçamento seja um orçamento mais justo, mais progressista e que chegue a quem dele precisa, mas para isso agora a bola está do lado do Governo, que caberá depois sinalizar se está disponível ou não, por um lado, para acompanhar algumas das preocupações que foram aqui sinalizadas, mas por outro também para dar nota da execução do orçamento de 2024, porque não podemos ignorar aquela que foi um orçamento da Assembleia da República e que, independentemente de poder não ir ao encontro do programa do Governo, é um orçamento que também tem que ser respeitado e executado. O PAN irá reunir novamente em setembro com o Governo, portanto não ficou marcado, estamos no final dos trabalhos parlamentares, vamos entrar no período de férias e, portanto, em setembro vamos retomar este diálogo. Houve algumas medidas em que houve, de facto, aproximação, quer no domínio das respostas da habitação, do apoio, por exemplo, em matéria da pobreza menstrual, mas também naquilo que possa ser depois medidas relacionadas com as deduções ou até mesmo com a matéria fiscal. Temos algumas visões diferentes no que diz respeito, nomeadamente às isenções. O PAN entende que, efetivamente, os serviços médico-veterinários, a alimentação dos animais de companhia, o IVA, por exemplo, dos produtos de higiene menstrual, que deveria de existir uma isenção ou uma redução deste IVA. O Governo tem uma visão diferente, entende que, de facto, deve haver outras medidas de compensação que não passam pela redução do IVA, mas, independentemente de termos divergências pontuais em algumas matérias e de termos percepcionado que há, de facto, aqui uma visão muito agarrada ao programa do Governo, da AD, há, de facto, aqui uma necessidade de diálogo em prol do país, em prol daquilo que tem que ser a execução dos fundos do PRR e, da nossa parte, estamos disponíveis para não deitar a toalha ao chão e para encetar esta ronda de diálogo. Nós temos medidas, por um lado, que entendemos que são indispensáveis para as famílias, por outro, temos também a necessidade e a garantia de que há linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas, desde as deduções com, por exemplo, as despesas da habitação que têm que ser maiores no âmbito deste orçamento, desde garantirmos que há uma revisão dos escalões de IRS à taxa de inflação. Nós não podemos continuar a asfixiar as famílias e a ter qualquer tipo de matéria ou de crescimento salarial a ser consumido pela falta de atualização da taxa de inflação. Em matéria de apoios à proteção animal, garantir que não há retrocessos. Nós não podemos ter os apoios colocados na gaveta por diferenças ideológicas. Nós temos que garantir que estes apoios chegam a quem deles efetivamente precisam e que não retrocedemos nesta matéria. E para o PAN, esta é uma linha vermelha Inês Sousa Real, no ultrapassável. final da